Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Lucro FC e hoje eu vou te mostrar uma lista com 10 fundos imobiliários que podem te gerar uma renda passiva de, por exemplo, R$ 850 por mês. E eu tô com essa planilha aqui que eu vou preencher ela junto com vocês nesse vídeo. Ó, a planilha tá prontinha, vai ser um presente aqui para vocês, justamente fazer esse cálculo de renda passiva, porque os fundos imobiliários são uma excelente opção quando a gente pensa em ganhar dividendos todos os meses. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque essa planilha aqui vai ser um presente gratuito para vocês também, ok? E eu já vou logo começar aqui com essa lista dos 10 fundos imobiliários. Por quê? Eu entrei aqui no site do Investidor 10 porque eles têm alguns rankings de fundos imobiliários e eu gosto muito desse aqui, ó, os maiores valores patrimoniais. Por quê? Presta muita atenção, galera, tem pouca gente que fala sobre isso aqui na internet. Mas se a gente for pensar nesses maiores fundos imobiliários da Bolsa, a gente já está começando muito bem, tá? Já um primeiro filtro, se eu tivesse que falar o primeiro filtro, a primeira coisa que eu vou analisar num fundo imobiliário é o tamanho, ok? Eu não gosto de fundos imobiliários pequenos, né? Aqueles que têm menos que 1 bilhão de valor patrimonial. Por quê? Porque o tamanho, ele importa. Se você acompanha já o mercado de fundos imobiliários, um dos primeiros pontos que eu gosto dessa análise do valor patrimonial é que um fundo imobiliário, ele só cresce, né? Ele só é validado, ou seja, ele se prova no tempo, ele só consegue crescer se ele fizer novas emissões de cotas, né? Você sabe que um fundo imobiliário, ele, por legislação, tem que entregar 95% do seu lucro em forma de dividendos a cada semestre. Então pensa comigo, se um fundo ele tem que distribuir 95% do lucro, como que ele vai fazer para crescer, para comprar novos ativos imobiliários? Ele só consegue fazer isso se ele for a mercado e fizer novas captações, né? Que no mercado a gente dá o nome de subscrições, né? Novas emissões de cotas. Então, um fundo imobiliário, uma gestão de um fundo imobiliário só consegue fazer novas emissões de cotas se ele estiver com um bom desempenho, se o próprio mercado, os próprios investidores aprovarem o trabalho que aquela gestão está fazendo. Então, olha só, apenas uma métrica, digamos assim, o tamanho, o valor patrimonial, já tem um monte de coisa dentro dela para chegar nesse valor patrimonial. Então, é um primeiro ponto que eu gosto muito, porque valida o trabalho da gestão desse fundo e esse fundo imobiliário em si. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se um fundo ele é grande, ele tem um valor patrimonial grande, muito provavelmente ele tem vários imóveis ou vários papéis dentro dele. Então, por si só, já é uma diversificação interessante. Porque se você pegar um fundo muito pequenininho, de repente ele só vai ter um imóvel, né? E aí ele fica muito suscetível a um só inquilino, tá? Então, um fundo grande, ele já tem se provado no tempo e também tem uma diversificação grande, tá? Então, essa é a primeira análise mais rápida que a gente pode fazer. Os fundos imobiliários grandes têm uma tendência muito positiva. Então, se a gente olhar nessa lista, o primeiro lugar é o Canip, né, que é um fundo de papel, é o maior fundo de papel aqui da Bolsa Brasileira. Deixa eu até colocar aqui mais uma vez o patrimônio líquido, olha só, mais de 7,9 bilhões de valor patrimonial. Ele é um fundo mais para investidor qualificado, mas vamos colocar ele aqui na lista porque ele é bem grande. Então a gente vai ter fundos de papéis e fundos de tijolos aqui. E engraçado que se a gente pegar esses 10 primeiros aqui, vai ser empatado. 5 fundos de tijolos e 5 fundos de papéis, o que eu acho bem interessante, uma diversificação bacana para você começar a pensar os seus investimentos. Então eu vou pegar aqui essa lista dos 10 primeiros e vou jogar lá no Excel para a gente fazer algumas análises juntos aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Então a gente tem 10 fundos aqui, como eu falei, 5 de papéis e 5 de tijolos, tá? Esses aqui, vejo que todos eles têm mais que 2 bilhões de valor patrimonial, o que já é interessante. Agora eu quero fazer aqui a média desse dividend yield aqui, desses todos, desses 10 primeiros aqui, esse top 10 FIIs. Cerca de 10% de dividend yield, né? Que já é um valor bem bacana. Só a título de curiosidade aqui, o quanto eles teriam valorizado ao longo dos últimos 12 meses? 22,6%. Lembrando que os fundos imobiliários têm esses dois potenciais de ganho, né? Tanto a valorização quanto o dividendo que ele paga. Se a gente somar os dois aqui, é mais riqueza que esse investidor de FIIs está abocanhando aí sempre,
tá? Mas agora eu quero fazer um cálculo aqui, um estudo com vocês só com esse valor aqui, esse 10,03% de dividend yield. Mas está faltando só uma informação aqui nessa planilha que eu vou preencher aqui rapidinho, o pessoal da edição pode até acelerar, que é a cotação. Eu vou colocar aqui a cotação, quanto custa comprar uma cota de cada um desses 10 FIIs. Olha só, muito bom. Então, galera, já está preenchido aqui. Olha que interessante, né? Se uma pessoa quisesse comprar uma cota de cada fundo imobiliário desse aqui do top 10, quanto dinheiro essa pessoa precisaria ter? Exatamente R$ 1.083,99, tá? Então, eu estou falando de fundos de papéis e de tijolos, tá? Então, por exemplo, ó, o Canip é um fundo de papel, como eu disse, ele é um pouco fora da curva, porque ele é para investidores qualificados, mas o KNCR é um fundo de papel também super tradicional, então uma carteira aqui bem safety, né? Bem segura, só com os maiores fundos, sem... É muito arroz com feijão, né? Uma carteira dessa, mas veja que tem uma diversificação interessante, né? Sem grandes esforços aqui a gente já conseguiu ter um fundo de logística, o HGLG, o KNRI, que tem lajes corporativas e logística, XPML, que é um fundo de shopping, XPLG, que é outro fundo de logística, e RDM, que é um fundo de papel um pouquinho mais arriscado, o HGBS, outro fundo de shopping center, o CPTS, fundo de papel também, que tem uma composição com outros fundos imobiliários, e o MXRF11, que é um fundo imobiliário bem famoso. Então, uma carteira aí de aproximadamente R$ 1.000, que gera 10% de rentabilidade aí só com os dividendos e bastante diversificação. Mas vamos fazer agora a simulação de quanto dinheiro investido você precisa para ter uma receita mensal aí. Vamos chutar R$ 850 por mês? Vamos lá. Eu vou começar a preencher essa outra planilha aqui com vocês justamente para isso. Primeiro eu vou preencher de um fundo imobiliário especificamente, tá? Eu vou pegar aqui na nossa planilha então, que a gente estudou agora há pouco, não vou colocar o Canip porque ele é para investidor qualificado, mas vamos pegar o segundo lugar aqui do ranking, que é o KNCR. Então, uma cota do KNCR custa R$ 104,01. Eu vou colocar aqui então, R$ 104,01. Lembrando, pessoal, que essa planilha aqui, ela é gratuita para você, tá bom? Link está aqui na descrição para você fazer o download e aí você pega e faz a simulação com o fundo imobiliário que você quiser, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, uma cota, né, só a título de exemplo. Qual a rentabilidade no ano então? Vamos pegar aquele dividend yield de 12,84%, tá? Eu vou colocar aqui nessa célula, porque assim já tem o cálculo automático, a planilha traz esse cálculo automático aqui para a gente da rentabilidade mensal. E veja que já foi automaticamente aqui para essa outra célula. Então a gente tem um lucro, esse investidor aqui, ele ganha mais ou menos R$ 1,05 para cada uma cota que ele tem, tá bom? E quanto que ele quer por mês? R$ 850 nesse nosso exemplo. Então ele precisaria ter um patrimônio de R$ 84.012, tá? Para ter essa renda passiva de 850. E aí você pode fazer a simulação que você quiser. Por exemplo, R$ 1.500 por mês, esse investidor precisaria ter R$ 148.247, tá? E outra coisa legal que essa planilha aqui traz para a gente é a técnica das cotas infinitas. Ou seja, só o rendimento, né, só esse dividendo que cai na conta, já é possível comprar novas cotas desse fundo, sem ter que desembolsar. Quantas cotas você precisaria ter para ter um dividendo suficiente para aplicar a técnica das cotas infinitas? Ou seja, comprar novas cotas sem ter que colocar dinheiro do bolso? Vamos ver aqui, ó. Teria que ter, por exemplo, 100 cotas. Sim, 100 cotas já seria o suficiente, porque se o preço está R$ 104, a renda com os dividendos de uma pessoa que tenha 100 cotas desse fundo seria R$ 105 por mês. Então eu coloquei aqui em verdinho, porque sim, é possível a técnica das cotas infinitas. Se fosse 50 cotas, ficaria aqui vermelhinho, porque o rendimento ainda não seria o suficiente para comprar uma cota a mais aqui, tá bom? Então eu vou zerar aqui na planilha, só para a gente fazer mais um estudo legal aqui. Lembra que o dividend yield médio era 10,03%? Vamos colocar aqui, né? Eu vou tirar aqui essa parte do valor da cota, tá? E vou só para essa parte aqui da rentabilidade anual, a título de exemplo, para a gente ver quanto que essa carteira aqui, hipotética de 10 fundos, renderia, né? Então ela renderia aproximadamente 0,8% ao mês. Vamos chutar que a pessoa investiu, sei lá, R$ 10.000 aqui, então ela teria
um lucro mensal aí de R$ 79,97 só com dividendos, sem contar a possível valorização dessas cotas. Se essa pessoa tivesse, por exemplo, R$ 50 mil investidos, ela teria quase R$ 400 por mês caindo na conta, ok? Então sim, os fundos imobiliários são uma alternativa bem interessante para ter renda passiva. E eu deixo aqui mais um convite especial para você também. Eu vou fazer uma masterclass sobre fundos imobiliários, uma aula aberta e gratuita aqui na internet. Você é meu convidado, basta você acessar esse card, esse link que está aqui do lado, porque assim você já ativa as notificações, beleza? Estou te esperando aqui na masterclass do zero ao lucro com fundos imobiliários, beleza? Um abraço e até mais.